Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nos capítulos iniciais de um livro, assim, que é um clássico absoluto. O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Um livro que atravessa gerações, né? Totalmente. E o nosso foco vai ser a história de origem do Hafid. Aquele jovem que começa literalmente do nada, mas com uma ambição... Nossa, uma ambição gigante. E a nossa abordagem aqui vai ser um pouco diferente. A gente pensou em analisar essa história, quase como se a gente colocasse 3 lentes diferentes, sabe? Gosto dessa ideia. Quais seriam as lentes? Primeiro a gente vai ser meio que professor de literatura, sabe? Para curtir a narrativa, a construção da história. Depois a gente respira e vira filósofo moral para debater a ética por trás da decisão principal dele. E por último? E por último, a gente coloca o jaleco de psicólogo comportamental para tentar entender o mecanismo, a estratégia por trás de tudo. Perfeito. Nossas fontes, então, são o texto original e um resumo analítico para nos ajudar a ligar os pontos. E a grande questão, o paradoxo que vai guiar a gente é: por que o primeiríssimo passo na jornada do maior vendedor da história foi, na verdade, um fracasso de vendas? Um fracasso retumbante. Exato. É isso que a gente vai desmontar hoje. Vamos lá. Então, começando com a nossa primeira lente, a do contador de histórias. O mais genial é que, para a gente entender o começo, o livro nos leva para o final primeiro. É verdade. Imagina a cena. Um palácio, assim, espetacular em Damasco. O texto descreve pisos de mármore, colunas de ônix, tetos de prata e ouro. Coisa de cinema. É uma imagem de riqueza que beira o absurdo, né? E não é só decoração. Os depósitos dele, abarrotados. Lãs, papiros, especiarias raras, estátuas de Roma. Tapeçarias da Babilônia. É um império. Esse é o Hafid Shah idoso, o homem que todo mundo conhece como o maior vendedor do mundo. Só que essa opulência toda, essa riqueza, ela cria um contraste violento com o ponto de partida dele. É exatamente aí que o autor nos pega. Ele joga essa imagem de poder e, em seguida, ele puxa o tapete. A gente volta no tempo para um começo que não podia ser mais humilde. E que começo, né? Hafid não é ninguém. Ele é um simples guardador de camelos, um cameleiro. O livro faz questão de frisar isso, o cheiro dos animais na roupa, a poeira. Uma vida sem perspectiva nenhuma. Mas dentro daquele jovem tem uma chama, uma ambição que queima, e ela tem um nome: Lixa. A filha de um homem rico. Ele está apaixonado, mas sabe que, naquela condição, ele não tem a menor chance, né? Ele vai até o mestre dele, o grande mercador Patros, já bem idoso, e ele praticamente implora por uma chance de ser vendedor. E a resposta do Patros é fascinante. Ele não dá um sim ou um não de cara. Ele propõe um teste. Mas assim, não é um teste de vendas comum. Longe disso. É um teste quase cruel se a gente parar para pensar. Patros dá a ele uma única peça, uma túnica, uma baia, da melhor qualidade. E não era qualquer túnica, né? O texto descreve a cor, um vermelho tão vivo, tão... E não tão intenso que parecia conter o próprio sol. E a missão é: vá para a aldeia de Belém, um lugar conhecido por ser muito pobre, e venda esta túnica caríssima. Pensa no absurdo da tarefa. É como tentar vender um item de super luxo num lugar onde as pessoas mal têm o que comer. A chance de sucesso era mínima. Não dizer nula. E a narrativa constrói essa tensão muito bem. São 3 dias. 3 dias de fracasso, de portas na cara, de olhares de desprezo. A humilhação é palpável. A confiança dele vai se esvaindo, né? Ele começa a pensar em desistir, em jogar a toalha e voltar para a vida simples de cameleiro, que pelo menos era a segura. Exato. E no final do 3º dia, exausto, sem ter onde dormir, ele se abriga numa gruta fria. E ali que tudo muda. Dentro da gruta, ele encontra uma cena que o abala. Uma família muito jovem, um homem, uma mulher tremendo de frio. E um bebê, um recém-nascido coberto só com os panos finos, sabe? Completamente desprotegido do frio da noite. E aí vem o clímax. O conflito interno dele deve ter sido brutal. Imagina, ele tá ali segurando a túnica vermelha. Aquele tecido não é só um produto. É o símbolo de todos os sonhos dele. É a passagem para sair da pobreza, para conquistar o amor da Lixa. É o futuro dele.
ali, nas mãos. E ele tem uma ordem clara: venda a túnica. Voltar sem o dinheiro significaria o fim do sonho. Mas aí ele olha para o bebê. E algo fala mais alto. Depois de hesitar, ele toma a decisão. Ele se aproxima com cuidado, tira os panos que mal cobriam a criança e envolve o bebê na sua preciosa, caríssima túnica vermelha. Ele abre mão de tudo, da sua única chance, do seu futuro, por um ato de pura compaixão. E ao sair da gruta, se sentindo um derrotado, uma estrela absurdamente brilhante surge no céu e o acompanha, iluminando todo o caminho de volta. Uma cena linda. Mas, bom, agora é a hora da gente trocar de lente, né? Se a gente tira os óculos do contador de histórias, o que aconteceu ali do ponto de vista comercial foi um desastre. Um fracasso total. A missão era vender. Ele não vendeu. Ele deu a mercadoria. Fim da linha, em tese. Exato. E aqui a gente precisa colocar os óculos de filósofo moral, porque o livro joga na nossa cara o grande dilema: ambição versus caridade. É a tensão central da história. Lembra o que ele disse para o Patros? Minha ambição é ser o maior vendedor de todo mundo. Era uma ambição quase arrogante de tão grande. E, no entanto, no primeiro teste real, na primeira encruzilhada, a compaixão venceu, a caridade atropelou o plano de negócios. E aí vem a grande pergunta: o que o Patros estava realmente buscando? Porque, para surpresa de todo mundo, quando Rafid volta e conta o que aconteceu, Patros não o repreende. Pelo contrário, ele se emociona. E revela que aquele fracasso era o sinal que ele esperava há décadas. O sinal para entregar seu maior segredo, os 10 pergaminhos que ensinariam Rafid a ser o maior vendedor do mundo. Mas por quê? Por que um ato de caridade qualificaria alguém para o sucesso em vendas? Essa é a chave. Porque a filosofia de vida do Patros, o princípio que guiou o império dele, era que a verdadeira riqueza é a do coração, não a da bolsa. Era um lema bonito, mas ele precisava ter certeza de que o sucessor dele entendia isso na prática. Não só da boca para fora. Exatamente. Rafid, sem nem perceber, passou no teste mais importante de todos. Ele provou que o coração dele era maior que o bolso, maior que a própria ambição. E o papel da estrela nisso tudo? Ela não é só um efeito especial, né? De jeito nenhum. O simbolismo da estrela é fundamental. Ela não é um evento mágico que causa mudança no Rafid. Ela não aparece para guiá-lo até a gruta. Ah, interessante. Ela aparece depois que ele já fez a escolha. Depois do ato de compaixão. A estrela funciona como uma validação cósmica. É como se o universo dissesse: é isso aí, esse é o caminho. Uma confirmação. Uma confirmação. Quando o Patros vê aquele rapaz voltando sem a túnica, derrotado aos olhos do mundo, mas banhado pela luz daquela estrela, ele não tem a menor dúvida. O sinal se manifestou. Entendi. Essa validação cósmica é uma ideia poderosa. Mas me leva a pensar no arquiteto de tudo isso. O Patros. Ele era um homem de negócios muito astuto. Ele não podia estar só contando com a sorte, com uma estrela aparecendo, certo? Com certeza não. Então, do ponto de vista mais frio, mais psicológico, qual era a jogada dele? O que ele estava construindo? E essa é a hora da nossa terceira lente, a do psicólogo. Patros não estava sendo só um bom velhinho. Ele estava sendo um estrategista genial. Aquilo em Belém não foi um teste de vendas, foi um rigoroso Teste de caráter. Um teste de caráter. Pensa bem, ele sabia o poder imenso que estava guardado naqueles pergaminhos. Não era um simples manual de vendas. O que era, então? Era uma tecnologia de persuasão, de autodisciplina, de construção de hábitos, capaz de gerar uma riqueza e uma influência que a gente mal consegue imaginar. É uma ferramenta poderosa demais. E ferramentas poderosas em mãos erradas? Exato. Antes de entregar uma arma daquelas nas mãos de alguém, ele precisava ter certeza absoluta do caráter da pessoa. É quase como se Patros estivesse testando o hardware, o sistema operacional do Rafid, antes de instalar um software super potente. Perfeita analogia. Exatamente isso. Os pergaminhos são o software do sucesso. Rafid era o hardware. Um software desses, num hardware moralmente instável, egoísta, pode criar um monstro,
Um manipulador, um tirano. Um tirano comercial, mas não o maior vendedor do mundo no sentido nobre que Patros entendia. E por isso, cada detalhe do teste foi calculado. A escolha de Belém por ser pobre. Maximizava a chance de fracasso. A escolha de uma única túnica caríssima aumentava a pressão. Não tinha plano B. O cenário foi todo montado para o fracasso. Então, o objetivo nunca foi ver se ele vendia a túnica. Nunca. O teste não era sobre se ele conseguiria vender. Era sobre como ele lidaria com o fracasso. A pergunta real de Patros era: confrontado com a frustração, com a pobreza alheia, com a chance de perder tudo, esse rapaz vai manter a humanidade dele intacta? E o ato na gruta foi a resposta. Uma resposta que não deixou nenhuma dúvida. Ele provou que valorizava uma vida humana mais do que o lucro. Mais até do que a própria ambição. E essa foi a garantia que Patros precisava. Aquela atitude provou que Rafid tinha o pré-requisito psicológico número 1 para usar aquele poder: a empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Com essa base, Patros sabia que o software dos pergaminhos não iria corrompê-lo. Pelo contrário, iria transformá-lo num líder. O fracasso em Belém não foi um tropeço na jornada. Foi a qualificação final dele. Uau! É impressionante como tudo se encaixa. A história, a lição moral e a psicologia por trás da estratégia. As três lentes levam à mesma conclusão. Exatamente. O diagnóstico está feito. O paciente, Rafid, foi considerado apto. No nosso próximo encontro, a gente começa o tratamento. Vamos abrir aquele baú. E desvendar, um por um, os segredos dos pergaminhos. Perfeito. E acho que a reflexão que fica para quem nos ouve é: qual é o nosso teste de Belém? Aquele momento de aparente fracasso na nossa vida, na nossa carreira, que na verdade estava só revelando o nosso caráter e nos qualificando para o próximo nível. Mesmo que na hora a gente só tenha enxergado a derrota. Olá! Na nossa última conversa, a gente deixou o jovem Rafid, que era um simples guardador de camelos, num ponto de virada total. Exato. Ele tinha recebido a missão do mestre dele, o Patros, de vender uma túnica em Belém. E ele falhou. Um fracasso aparente, né? Sim, mas nesse fracasso ele teve um ato de compaixão, que sem ele saber ia mudar o destino dele para sempre. Exatamente. É justamente a partir desse fracasso que a verdadeira jornada começa. Hoje, a gente vai mergulhar nos capítulos 5 a 10 de O Maior Vendedor do Mundo. Certo. É aqui que o Rafid recebe as ferramentas para o sucesso, os famosos pergaminhos. Só que, antes de poder usar, ele precisa confrontar os demônios internos dele, né? O medo, a dúvida. O medo, a dúvida, aquela sensação esmagadora de ser insignificante. Essa é a fase da preparação. É o primeiro grande teste da nova mentalidade dele. Esse primeiro teste começa com um medo puro. Vamos para aquele momento em que o Rafid volta para a caravana esperando o pior. Sim, o capítulo 5. A cena que abre o capítulo é de puro pavor. Ele volta de cabeça baixa, sabe? Já ensaiando uma mentira. Pensando em dizer que a túnica foi roubada. Isso. Ele está convencido de que é um fracasso e que vai enfrentar a fúria do Patros. E o que ele encontra é o completo oposto. A realidade que o recebe é quase mística, surreal. Totalmente. Patros não está nem um pouco zangado. Ele está maravilhado, olhando para o céu, para uma estrela que está parada, brilhando bem em cima da caravana. Uma estrela que, segundo Patros, seguiu o Rafid desde Belém. Exato. E a pergunta que ele faz não é sobre a túnica, não é sobre o dinheiro. Você participou de algum fato extraordinário lá em Belém? É uma inversão de valores que é fascinante, né? O que o mundo dos negócios chamaria de prejuízo, um erro de iniciante, o Patros vê como o maior lucro possível. Do ponto de vista filosófico, como a gente explica essa ideia de sucesso pelo fracasso? Olha, essa é a espinha dorsal da filosofia do livro. O Patros, como mentor, não estava testando a habilidade de venda do Rafid, ele estava testando o caráter. Entendi. Ele entende que aquele ato de compaixão, doar a túnica para aquecer um bebê numa manjedoura, foi o sinal que ele esperou por anos,
para poder passar o legado dele adiante. Então, o fracasso comercial... Freehand, prova definitiva do valor humano do Hafid. Materializa aquela ideia do livro, né? Que a verdadeira riqueza é a do coração, não a da bolsa. A estrela só serve como uma validação cósmica, divina, de que a escolha que parecia errada era a única certa. E o efeito psicológico disso no Hafid deve ter sido uma explosão. Fico pensando no poder de uma única frase, sabe, vinda da pessoa certa. Com certeza. Durma em paz, pois você não fracassou. Se fosse outra pessoa falando, teria o mesmo efeito, ou o poder vem todo do fato de ser o Patros, a figura que ele mais admira. Essa é a chave. É uma reprogramação instantânea. A validação externa, ainda mais vinda de um mentor, tem o poder de curto-circuitar um ciclo de autocrítica. Faz todo sentido. A narrativa interna do Hafid, que era "eu sou um fracassado", muda na hora para "eu sou aquele que foi seguido por uma estrela". Uma nova identidade, né? Exato. Uma nova identidade conferida por Patros, que dá a ele a permissão para se ver de outra forma, para acreditar que talvez tenha algo de especial nele. E ele vai precisar muito disso porque o mundo dele está prestes a virar de cabeça para baixo. Exatamente. E essa virada vem no leito de morte do Patros. O capítulo 6 nos leva para essa passagem do legado, um momento super emotivo. Muito? O mestre está fraco, mas lúcido, e é ali que ele finalmente entrega para o Hafid o pequeno baú com os 10 pergaminhos. A cena é carregada de emoção, de simbolismo. O peso da responsabilidade que o Hafid sente ali é imenso. É, A entrega não é só de um objeto, é de uma filosofia de vida, um legado que passou por gerações. e aqui entra uma questão interessante. A ética da sucessão. Patros era um dos homens mais ricos do mundo. Ele podia ter deixado uma fortuna para o Hafid. Podia, claro. Mas ele dá só 100 talentos de ouro, que é uma quantia modesta. E o mais importante, o baú. Isso é um ato de fé enorme, né? Dá o conhecimento em vez da segurança do dinheiro. Sem dúvida. É a lição clássica de ensinar a pescar, só que levada ao extremo. Patrós não entrega o império, ele entrega a chave. A chave para o Hafid construir o próprio império. Exatamente. A herança verdadeira, segundo essa filosofia, é o conhecimento, é o processo, não o dinheiro em si. Isso força o Hafid a merecer o sucesso aplicando os princípios. O processo de se construir é mais valioso. Muito mais valioso que a riqueza herdada. E esse processo vem com regras bem específicas. Patros impõe 3 condições: seguir as instruções do primeiro pergaminho, doar metade dos ganhos e manter os pergaminhos em segredo. Certo. Essa parte do sigilo sempre me pareceu um pouco ritualística. Por que esse mistério todo? Olha, essa é uma observação excelente. E a resposta está na psicologia do compromisso. O juramento cria um contrato psicológico. Isso torna a adesão muito mais forte. Entendi. Doar metade dos ganhos ancora a ambição num propósito maior. E o sigilo? Bom, o sigilo é uma ferramenta psicológica genial. Ele dá um status de conhecimento sagrado, de algo exclusivo, precioso. Faz com que ele valorize mais. Exato. O cérebro humano valoriza o que é raro, o que requer um ritual. Isso garante que o Hafid não trate os pergaminhos como um simples livro, mas como o centro da nova vida dele. E essa nova vida é posta à prova na hora. Ele sai desse momento solene e é jogado no meio do caos de Damasco. É um choque de realidade brutal, né, o que é descrito no capítulo 7. A narrativa faz um contraste gritante. A opulência da rua chamada reta Com a solidão e a pobreza do Hafid. é o momento em que a teoria bate de frente com a dura realidade. E no quarto da hospedaria, a crise atinge o ápice. Sozinho ele olha pela janela para o mercado e Esmagado pelo medo. ele se joga na cama, se sentindo um tolo, um impostor. Isso. A pergunta que fica na cabeça dele é: quem sou eu para competir com centenas de vendedores mais ousados, mais experientes? É o confronto com a própria insignificância. Essa cena é muito real. Quem nunca se sentiu assim diante de um desafio enorme? A gente tem as ferramentas, lê os livros, mas na hora de agir, a voz da síndrome do impostor grita mais alto. Precisamente. É o diagnóstico perfeito. Paralisia por medo.
Ele tem o mapa, os pergaminhos, mas o medo impede que ele dê o primeiro passo para fora do quarto. Isso mostra uma coisa importante, né? Mostra que conhecimento sem gestão emocional é inútil. Você pode ter toda a informação do mundo, mas se o medo te domina, esse conhecimento não tem valor prático. A batalha externa, lá no mercado, só pode ser vencida depois da batalha interna. E o que tira ele dessa paralisia é um detalhe mínimo, quase poético. Um pardal corajoso que entra pela janela. É um catalisador simbólico. O pardal, uma criatura tão pequena, demonstra a coragem que falta no Rafid. E isso faz lembrar das últimas palavras do Patros. O fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte. A ação do pardal inspira a ação dele. Levantar, abrir o baú e finalmente começar a ler. E aí chegamos ao pergaminho número 1, no capítulo 8. Ele começa com uma das frases mais poderosas do livro. Hoje começa uma nova vida. Exato. E o interessante é que ele não ensina a vender, ele ensina a aprender. É o sistema operacional. Isso. Ele não é o aplicativo de vendas. Ele é a base sobre a qual todos os outros aplicativos vão rodar. Ele ensina o Rafid a se reprogramar, a instalar um novo software mental. E dentro dele tem um paradoxo filosófico. O texto diz: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Ser escravo soa tão negativo, mas aqui é colocado como a chave para a liberdade. É o paradoxo da liberdade através da disciplina. A filosofia por trás é que a gente já é, de qualquer forma, escravo de hábitos. Seja eles bons ou ruins. Exatamente. A maioria das pessoas é escrava de maus hábitos, de impulsos, de reações inconscientes. A liberdade de verdade, então, não é a ausência de estrutura. É a escolha consciente das estruturas, dos hábitos que nos servem. É trocar uma escravidão ruim por uma boa. É uma escravidão voluntária a hábitos que levam ao sucesso. Um determinismo escolhido. E para instalar esse software, a técnica é bem rígida. Ler cada pergaminho por 30 dias, 3 vezes ao dia. Sim, em silêncio ao acordar, depois do almoço e em voz alta antes de dormir. Por que essa repetição é tão específica? Porque é neuroplasticidade pura. A repetição constante, por 30 dias, cria e fortalece novas trilhas neurais no cérebro. O cérebro aprende pelo reforço. E a parte de ler em voz alta? É crucial. Ativa diferentes áreas cerebrais, a auditiva, a motora, e isso reforça a memorização. O próprio texto diz que as palavras vão se infiltrar na mente misteriosa que nunca dorme. Em termos de hoje, a gente está falando da reprogramação do subconsciente. É um método para instalar um novo sistema operacional. Exatamente isso. Depois de instalado o método, o capítulo 9 apresenta o pergaminho 2. E depois de um sistema tão lógico, o primeiro princípio de ação é amor. Saudaria este dia com amor no coração. Parece um salto inesperado, né? Da disciplina para a emoção. Totalmente. E é isso que torna a filosofia tão robusta. Ela entende que a ação humana não é só lógica. O primeiro princípio de ação não é uma técnica, é uma postura interna. Uma postura de amor. Sim, mas não um amor passivo, romântico. É o amor como uma ferramenta ativa, uma ética comercial. Não é fingir gostar do cliente para manipular, mas adotar uma postura de acolhimento genuíno, de construir pontes. Certo, mas na prática, como o amor funciona numa venda? Qual o mecanismo psicológico por trás da ideia de que ele enternecerá todos os corações? É um mecanismo de desarmamento neurológico, uma abordagem baseada num amor que se mostra num sorriso, numa escuta ativa, em palavras gentis. Isso acalma a amígdala cerebral do comprador. A amígdala, que é o centro de detecção de ameaças? Isso, é o alarme interno que grita: esse vendedor quer me enganar. Quando a postura do vendedor é de acolhimento, as defesas do cliente baixam. E aí ele fica mais receptível. Exato. O córtex pré-frontal, que é a parte da lógica da decisão, fica mais aberto. O amor, nesse contexto, é a ferramenta que desativa o modo de luta ou fuga do cliente. Do amor para a força bruta. O capítulo 10, com o pergaminho 3, traz a frase de impacto: persistirei até vencer. A metáfora do touro na arena é fortíssima.
muito forte. E a conexão filosófica aqui é com o estoicismo prático. A ideia de que os obstáculos, a recusa, o não, São parte do processo. são partes inevitáveis e até necessárias. A dor da rejeição se torna irrelevante se o objetivo é claro. A persistência vira uma virtude racional, não só força de vontade. Cada não é só um passo. Um passo informativo no caminho para o sim. O que me chama a atenção é que o pergaminho vai além. Ele dá uma ordem, uma cirurgia na linguagem. Manda apagar do vocabulário palavras como desistir, não posso, impossível. É radical. É mais do que pensar positivo. É remover as palavras do seu dicionário mental. Isso funciona mesmo. Funciona. Hoje a gente chama isso de higiene semântica. É uma técnica poderosa que reconhece que a linguagem que a gente usa não só descreve a nossa realidade, mas cria a nossa realidade. A linguagem molda a percepção. Molda. Ao eliminar as palavras de limitação, a mente é forçada a procurar outros caminhos. Você não consegue nem conceber a desistência se a palavra desistir não existe no seu sistema operacional. É uma auto-hipnose para construir resiliência. Exatamente. É uma base muito poderosa. Hábito, amor e persistência. Pensando bem, se alguém dominar só esses 3 princípios, já está em outro patamar, né? Não só nas vendas, mas na vida. Com certeza. A transformação do Rafid tem o alicerce construído aí. Ele agora tem o método para aprender, a emoção para se conectar e a resiliência para suportar o processo. Ele tem o hábito, o amor e a força. Exato. Mas ainda falta a ele a autoestima para se sentir digno do sucesso e o controle do tempo para aplicar tudo isso de forma eficaz. Mas isso a gente vai ver no desfecho da nossa análise. Bem-vindos ao nosso encontro final. A nossa análise de O Maior Vendedor do Mundo. A gente chegou no terceiro e último ato. O grand finale. Exato, o grand finale. Nos primeiros encontros, a gente abriu o baú do Rafid, decifrou os segredos iniciais. Hoje, a gente fecha esse quebra-cabeça. Exato. Hoje vamos mergulhar nos capítulos 11 a 18. E isso cobre os pergaminhos de 4 a 10 e, o mais importante, né? O desfecho da história que amarra toda a filosofia do livro. É a hora de ver como todas as peças se encaixam. Uhum. E a nossa ideia aqui, como sempre, é olhar para essa obra por 3 ângulos diferentes. O da história, o da filosofia por trás de cada lição e, bom, o que tudo isso significa na prática para a nossa psicologia. É um mapa completo do sucesso segundo Og Mandino. Vamos começar então. Vamos lá. O primeiro passo desse trecho final é o pergaminho de número 4, no capítulo 11. E ele já chega, assim, com uma declaração bem bombástica, uma declaração que, sendo bem honesto, soa um pouco arrogante. Ele diz: "Sou o maior milagre da natureza." Como é que se começa um caminho de sabedoria com uma frase que parece tão egocêntrica? É um choque, mas é proposital. A filosofia por trás disso é a ideia de que cada pessoa é uma edição limitadíssima. Sabe, uma peça única no universo. Certo. Nunca existiu nem nunca vai existir alguém com a sua mente, suas impressões digitais, suas experiências. O pergaminho, no fundo, nos proíbe de fazer algo que a gente passa a vida fazendo, tentar ser uma cópia de outra pessoa. Um desperdício, então. É um desperdício do milagre original que cada um de nós é. Ok, entendi a filosofia. Mas na prática, na psicologia do dia a dia, como a gente internaliza "eu sou um milagre" sem se tornar uma pessoa, insuportável? Essa é a distinção crucial. Onde fica essa linha entre autovalorização e arrogância? Exato. O livro propõe a construção do que a gente poderia chamar de autoestima blindada. A psicologia mostra que a arrogância precisa diminuir os outros para se sentir grande. Já a autovalorização, que é a proposta aqui, é o reconhecimento do próprio valor sem comparação. A aplicação prática é direta. Se eu sou o único, o que eu ofereço para o mundo, seja meu trabalho, meu produto, minha arte, também carrega essa singularidade. É a fonte da diferenciação. Isso. Não é dizer "sou melhor que os outros". É dizer "não há ninguém como eu". Faz todo sentido.
É uma mudança de ser o melhor para ser o único. Saindo dessa base, o livro nos leva para o próximo pergaminho, ou 5, que fala sobre o tempo. E a frase é um clássico, né? Viverei este dia como se fosse o último. Uma frase que todo mundo já ouviu, mas que aqui ganha um peso diferente. Filosoficamente, isso é puro estoicismo. Os antigos históricos tinham uma expressão, memento mori, que significa lembre-se de que você é mortal. Certo. O fascinante aqui é que a morte não é apresentada como algo a ser temido. Pelo contrário, ela é uma conselheira de urgência. Ela está ali para nos dar um empurrão e dizer, seu tempo é finito, é o seu bem mais precioso, use-o bem. Mas essa ideia de viver como se fosse o último dia, na prática, isso não pode gerar uma ansiedade paralisante? Com certeza. A pressão de fazer tudo ser perfeito hoje. De repente, parece que eu tenho que escalar uma montanha, escrever um livro e visitar minha avó, tudo antes do jantar. É uma ótima observação e o pergaminho aborda isso. Psicologicamente, ele não está pedindo para você fazer tudo, mas para ter foco total no que está fazendo agora. Ele oferece uma técnica mental muito clara. Qual seria? Primeiro, matar o ontem. Não se prenda a arrependimentos ou fracassos. Já foram. Segundo, não temer o amanhã. Não se paralise com a ansiedade do que ainda não veio. Então a energia fica toda no presente. Toda. Ao eliminar o peso do passado e a ansiedade do futuro, toda a sua energia mental e física pode ser concentrada no que o texto chama de bloco de agora. É a arma definitiva contra a procrastinação, porque só o hoje existe de verdade, né? Ok, então já temos a base da autoconfiança e a urgência do agora. O próximo passo, no capítulo 13, parece, nossa, o mais difícil de todos. Pergaminho 6. Hoje serei dono de minhas emoções. É o objetivo de uma vida inteira de terapia, não é? Exato. Não um capítulo de livro. E a abordagem que o livro traz é, no mínimo, radical. A filosofia aqui vira nosso senso comum de cabeça para baixo. Como assim? Normalmente a gente acredita que a sequência é: eu sinto e por causa desse sentimento eu ajo. Sinto-me motivado, então eu trabalho. Sinto-me triste, então eu choro. Certo? Causa e efeito. O pergaminho propõe o exato oposto. Eu ajo e por causa da minha ação, eu sinto. A ação vem primeiro e ela molda a emoção. Você não espera sentir vontade de ir à academia. Você vai à academia para começar a sentir vontade. Tá, mas isso parece muito contraintuitivo. Como se força uma ação quando cada fibra do seu ser, sua emoção, está gritando na direção oposta. É aí que entra o hack comportamental que o livro oferece. Um algoritmo muito simples. Um algoritmo, isso. Por exemplo, se me sinto deprimido, cantarei. Se me sinto triste, rirei. Se me sinto doente, redobrarei meu trabalho. É uma técnica de usar uma ação física, deliberada, para alterar um estado mental. Entendi. O corpo informa o cérebro. Exatamente. É como se o corpo enviasse um telegrama para o cérebro dizendo: ei, estamos rindo aqui. Acho que é hora de começar a se sentir feliz. É tomar o controle do leme emocional através de ações concretas, sabe? Em vez de esperar que o vento das emoções mude sozinho. Isso, é um conceito poderoso. E falando em emoções, o pergaminho seguinte, o 7º, parece complementar essa ideia de uma forma bem inesperada. Ele diz: rirei do mundo. Depois de aprender a controlar as emoções, agora a gente deve rir delas. Exatamente. É o próximo nível de maestria emocional. Se o pergaminho anterior era sobre controle interno, este é sobre como lidar com o mundo externo. A filosofia por trás é a da impermanência, aquela ideia de que tudo passa. Isso. A frase que sustenta tudo é: isto também passará. Seja um sucesso estrondoso ou uma derrota humilhante, é tudo transitório. Rir do mundo é uma forma de reconhecer nossa pequenez diante do tempo e de não nos levarmos tão a sério. É um exercício de humildade. Mas existe um risco aí, não? De usar o humor para evitar encarar um problema sério? Onde fica a linha entre resiliência e negação? Ótima pergunta. O pergaminho não sugere negação, mas sim a manutenção da perspectiva. Psicologicamente, o humor aqui funciona como um mecanismo de resiliência. Uhum.
Fisiologicamente, a gente sabe que o riso reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, mas mentalmente ele nos protege de duas armadilhas perigosas. A primeira é deixar o ego inflar demais na vitória, achar que somos invencíveis. Exato. E a segunda é deixar a nossa identidade ser destruída pelo derrota, acreditando que somos um fracasso. Rir de si mesmo e das situações é o que nos mantém sãos e equilibrados no meio da montanha-russa da vida. Ok, isso faz muito sentido. É uma ferramenta de equilíbrio. E depois de equilibrar o mundo interno e a perspectiva sobre o mundo externo, o livro mira ainda mais alto. Capítulo 15, Pergaminho 8. A meta aqui é exponencial. Hoje centuplicarei meu valor. De repente não basta ser bom, é preciso multiplicar por 100. Exato. A ambição é altíssima e a base filosófica para isso é a parábola do grão de trigo. Um grão de trigo, diz o livro, pode ter 3 destinos. Certo. Pode ser guardado num saco e virar ração. Pode ser moído e virar pão. Ou pode ser plantado na terra. Se for plantado, ele se multiplica em 1000 outros grãos. É uma metáfora poderosa, né? Sobre a escolha que a gente tem todos os dias entre estagnação, consumo ou crescimento exponencial. Isso me lembra muito daquela ideia de mentalidade de crescimento, o growth mindset. Mas aqui parece mais radical. Não é sobre melhorar um pouquinho a cada dia, é sobre se multiplicar. Exatamente. Você conectou os pontos perfeitamente. A psicologia por trás disso é forçar a mente a sair do pensamento linear, como posso melhorar 10%, e entrar no pensamento exponencial, como posso multiplicar meu resultado por 100. E uma meta tão absurda obriga o cérebro a pensar diferente. Completamente. Obriga a abandonar os métodos antigos e buscar estratégias novas, inovadoras. É a crença na própria capacidade de se multiplicar que se torna o verdadeiro motor do crescimento. E chegamos ao capítulo 16, Pergaminho 9. E este, pelas nossas anotações, parece ser o gatilho mestre de todo o sistema. A frase é incrivelmente simples e direta. Agirei agora. É aqui que a mágica acontece. Filosoficamente, a ação é a ponte entre o mundo das ideias e o mundo real. Um sonho, um plano, um objetivo. Sem ação, são apenas alucinações, como diz o texto. É o ato de fazer que transforma o potencial em algo concreto. Isso! A realidade não é pensada, ela é construída através da ação. E a psicologia desse pergaminho é apontada como a peça central de todo o quebra-cabeça. Por que ele é tão importante? Parece tão óbvio. Haja agora. É porque ele é o motor que faz toda a engrenagem girar. Pensa nos 8 pergaminhos anteriores. Eles são a preparação mental, o alinhamento do software. Certo. Você aprendeu a se valorizar, a focar no presente, a controlar suas emoções, a ter perspectiva, a mirar alto. Mas tudo isso é inútil sem a execução. Este pergaminho é o comando rodar o programa. Entendi. Por trás de repetir a frase "agirei agora" como um mantra é fascinante. Ela serve para silenciar aquela vozinha interna da hesitação, da dúvida, da procrastinação. É a ferramenta para fechar o abismo que existe entre a intenção e a execução. A chave de ignição. Faz todo sentido. E com o motor ligado, chegamos ao último pergaminho, o 10º, no capítulo 17. E ele toma uma direção que eu não esperava. Orareis por orientação. Depois de tanta autossuficiência, o livro aponta para algo maior. É o toque final de mestre. É um exercício de humildade metafísica. E note bem o que o texto pede. Ele não diz para orar por ouro, por sucesso, por fama. Pede-se apenas por orientação. Isso, por clareza, por direção. Filosoficamente, é o reconhecimento de que, por mais poderoso, disciplinado e focado que alguém se torne, existem forças maiores e uma sabedoria que transcende o indivíduo. E qual o papel psicológico disso? Especialmente para alguém que, seguindo os pergaminhos, está no topo do seu jogo, no auge do sucesso. É a ferramenta para evitar o que se chama de solidão do topo. Ao buscar orientação em algo transcendente, seja Deus, o universo, a própria consciência, o indivíduo reconhece que não é um Deus, que não precisa ter todas as respostas. Isso alivia uma pressão imensa. Uma pressão psicológica imensa.
cria um senso de parceria com a vida, combatendo o isolamento e o ego inflado, que podem destruir as pessoas mais bem-sucedidas. É a garantia de que o poder não vai corromper. Uau! Analisamos todos os 10 pergaminhos. O sistema está completo, mas a história não acabou. O livro volta para o velho Hafid em seu palácio, já no fim da vida. E aqui, o capítulo 18 fecha tudo. Exato. E aqui, todas as nossas 3 lentes, a literária, a filosófica e a psicológica, convergem de uma forma espetacular. A narrativa chega ao clímax. Hafid, já velho, distribuiu toda a sua fortuna e espera por um sinal. Um dia, um homem esfarrapado, vindo do deserto, bate à sua porta. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que logo se tornaria o apóstolo Paulo. E o que acontece nesse encontro é a chave de tudo. É a chave de tudo. Filosoficamente, a gente vê a conexão sublime entre o comércio e a fé. Paulo conta a Hafid sobre o maior vendedor que ele já conheceu, um homem que não vendia mercadorias, mas uma mensagem de amor e salvação, Jesus. E então vem o momento mais poderoso do livro. O clímax. Paulo mostra a Hafid uma túnica vermelha, a única posse que restou desse homem. E Hafid a reconhece. É a mesma túnica que ele, na sua primeira e fracassada viagem como vendedor, deu de presente a uma família pobre numa gruta em Belém muitos e muitos anos antes. Nossa. Então, o que isso tudo significa? Qual é a grande conclusão psicológica que o livro nos deixa? O ciclo se fecha de forma perfeita. A conclusão é que o sucesso verdadeiro não está na acumulação de riquezas, mas na construção de um legado. Hafid não construiu seu império para si mesmo. Ele o construiu para encontrar a pessoa certa a quem passar o bastão, para que a sabedoria dos pergaminhos continuasse viva. E o sinal que ele esperou a vida toda. Não foi um milagre grandioso vindo dos céus. Foi o eco de um simples ato de compaixão que ele mesmo praticou quando não tinha nada. Aquele ato de generosidade foi a semente de todo o seu propósito. E agora, no final, ele vê o fruto. A jornada inteira foi validada. E assim a nossa análise se encerra. O quebra-cabeça está completo. Parece que o livro nos entrega no fim um código em 3 partes. Exatamente. Quem nos acompanhou até aqui agora possui o código completo, os 3 pilares que sustentam a filosofia do livro. O primeiro é o caráter, exemplificado pela jornada do Hafid e seu ato de generosidade. O segundo é a técnica, que são os 10 pergaminhos, o método. E o terceiro, revelado no final, é o propósito, que dá um significado a todo o esforço. No fim, não se trata apenas de vender. Não. Se trata de viver uma vida com integridade, com um método e, acima de tudo, com um legado que faça diferença no mundo. Uma jornada em tanto. Fica aqui uma última provocação para quem nos ouve. Dos 10 pergaminhos que a gente analisou, se você tivesse que escolher apenas um para praticar intensamente a partir de amanhã, qual deles seria o seu agirei agora?